Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém. Bom dia, povo abençoado. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, nosso Deus Criador, a Jesus Cristo, teu Filho amado, e a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Amém. Manhã de domingo abençoado, 23 de maio, que maravilha! Faça esse exercício comigo aí, meu querido, minha querida. Respire bem fundo e solte, pelo menos umas 3 vezes. Que maravilha, né? Sabe o que é isso? Estamos vivos. Oh, glória! Estamos vivos. A dádiva maior desse Deus maravilhoso, desse Criador tremendo, é o fôlego de vida. Amém? Então glorifique a Ele. Deixe as questões de lado, as aflições, as preocupações. Respire fundo e lembre-se que dentro de você há algo de Deus, há algo do Criador. É o fôlego de vida que vem dele e nos alimenta e nos sustenta, nos mantém vivo, nos mantém de pé. Amém? Muito bem, então, nessa manhã de hoje, oferecendo ao Deus Todo-Poderoso o nosso devocional, em primeiro lugar, sempre a Ele, e a você que nos acompanha, que começou a nos acompanhar, você que está chegando, muito obrigado. Eu sou o pastor Nilson José Vieira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Bereana, aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. A nossa igreja fica situada ali no bairro Morumbi, na rua Pelego, no número 55. Você aqui da cidade, que sentiu o desejo de estar conosco em um dos nossos cultos, estamos cultuando a Deus às quartas, sextas e aos domingos. Às quartas e sextas, a partir das 19h30, e aos domingos, a partir das 18h. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, para juntos prestarmos culto de adoração e gratidão a Deus. Amém? Então vamos para a nossa reflexão dessa manhã. Eu quero estar prestando esse devocional à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. É Ele que nos convence, né, da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que nos molda, é Ele que nos faz pessoas diferentes. Então é uma pessoa muito querida, né, que está em nós. Diz assim na palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo São Paulo nos escreve, né? Diz assim, no capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece,
mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Palavra maravilhosa do Senhor Jesus, né? Então, quero falar um pouco nessa manhã sobre o Espírito Santo, uma pessoa. Há várias definições do Espírito Santo, mas eu fico com a definição bíblica. Ele é uma pessoa da Trindade Santa. Ele é a terceira pessoa da Trindade Santa. Não são três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um Deus em três pessoas distintas que concordam entre si. E é esse Deus lindo e maravilhoso. Para você que crê, amém. Você que não crê, não te julgo. Tem a palavra de Deus que naquele dia te julgará, certo? Mas vamos aqui ao compêndio do contexto desse assunto, né? O Espírito Santo, uma pessoa. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Jesus Cristo. Ele não é apenas uma força invisível e poderosa. Ele é uma pessoa que fala, uma pessoa que decide e concede dons espirituais aos que creem. Esse é o ensinamento da Bíblia. A dificuldade que as pessoas têm quanto a isso é porque não podem sentir essa pessoa da Trindade com seus órgãos físicos. Para se ter um relacionamento com Deus, que é espírito, o homem tem de cumprir certas exigências. Estamos falando, portanto, de algo impossível de experimentarmos em nosso estado natural. Uma vez que Deus e Jesus Cristo são invisíveis, embora o Filho tenha sido visto na terra, mas agora está no céu e fora de nossa visão humana. Somos dependentes do Espírito de Deus e do que Ele nos revela. Isso é uma questão de fé. O Espírito Santo veio a este mundo após Jesus Cristo ter subido aos céus. Como já foi dito anteriormente, os efeitos disso são tão convenientes ou convincentes que não podem ser ignorados. Em poucas décadas, o Evangelho de Cristo se espalhou por todo o mundo mediterrâneo civilizado da época. Isso só foi possível por intermédio da poderosa ação do Espírito Santo. Milhares alcançaram a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Esse fato foi uma revolução sem precedentes e cada cristão verdadeiro desde então é habitação do Espírito Santo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Se não for pela fé, meu querido, você que não acredita, você nunca vai acreditar. Nunca. Mas há aqueles que têm fé. Deus tem dado essa graça de crermos, de acreditar no Espírito Santo de Deus. E numa meditação grandiosa, como que um Deus tão grande, ele pode habitar no coração do ser humano. O coração que é o centro das emoções, né? E das decisões humanas. E a palavra de Deus diz que ele habita nesse coração. E uma vez que ele habita nesse coração, transcende, né? Exterioriza as virtudes desse Deus maravilhoso, que é a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, para nós que cremos, é uma bênção tremenda. Para nós que cremos, é uma evolução maravilhosa.
E quando a palavra de Deus diz sobre a regeneração da pessoa, não pode haver regeneração sem o trabalhar do Espírito Santo. Por isso que muitos não creem, porque não permitem que o Espírito Santo os regenere, os transforme, os lapide, né? Aquele que mentia não mente mais. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. E aí, por aí assim vai. As regenerações, as transformações. Isso é obra do Espírito Santo. Porque nós sabemos que de nós mesmos não podemos nada em relação àquilo que agrada a Deus, o nosso Criador. Nós podemos sim, porque temos o livre-arbítrio, e quando usamos esse livre-arbítrio alheio à vontade de Deus, alheio à justiça, alheio ao bom caráter, alheio à honestidade, à moralidade, sim, nós podemos fazer grandes besteiras, com certeza. Nós podemos pegar o caminho de Caim, nós podemos pegar o caminho de Judas Iscariotes, nós podemos pegar o caminho de Hitler, de Nero e tantos outros. É verdade, isso o homem pode. Pegar o caminho da destruição. Mas Deus, pela pessoa bendita do Espírito Santo, na regeneração da pessoa, o caminho é de glória. O caminho é de transformação para melhor. E sempre no intuito é de melhorar a pessoa, melhorar o ambiente, melhorar a comunidade, a sociedade, e por aí vai, meus amados. É o trabalhar de Deus através de pessoas que se dispõem e dá permissão para que essa pessoa maravilhosa, que é o Espírito Santo, possa operar através de suas vidas. Amém? E coisas tremendas começam a acontecer, né? Esse que vos fala, eu cheguei ao fundo de um poço de tamanha forma que eu já bebia 1 litro de 51 sem nenhuma dificuldade. Eu atravessava dia, emendava dia com noite, sentado numa banca de cacheta, numa mesa de jogo, sem nenhuma dificuldade. E quantas outras coisas, né? Quantas outras coisas o velho eu, usando ali do livre-arbítrio, né? De fazer aquilo que eu decidia fazer de mim mesmo. Mas um dia, pela bondade e graça desse Espírito Santo, eu dei lugar para ele. Eu dei lugar para ele na minha vida. Dei lugar para ele no meu coração. E louvado seja o nome de Deus na minha vida. Tenho muito ainda a ser lapidado, porque me considero que eu estou na forma. Me considero que eu estou na mão do ourives. Quando o ourives pega ali o diamante bruto, sujo de terra, todo deformado, impurezas, e o ourives começa a trabalhar. O lapidador começa a trabalhar aquela pedra bruta, e quando ele termina o seu serviço, interessante que não podemos reclamar, porque o diamante não reclama. Mas quando nós vemos o fim do serviço do lapidador, aquela linda pedra, muitas das vezes de valor
inestimável. É isso que o Espírito Santo quer fazer em sua vida. É isso que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. E o que eu posso fazer é permitir que Ele faça, porque Ele sabe como fazer. Amém? E que você também permita que Ele trabalhe na sua vida. Às vezes dói, né? Às vezes provoca sofrimento, mas é o Espírito Santo trabalhando. Precisa tirar a sujeira, precisa fazer a limpeza. Uma transformação, ela não é da noite para o dia. E às vezes ela provoca alguns inconvenientes. Me recordo de uma historinha de um pintor traçando ali os primeiros traços na tela da sua pintura e alguém ali do lado observando aqueles traços que para ele não passava de rabiscos, que para ele não passava de simples traços de tinta numa tela. Mas por um momento ele se descuidou em outras coisas e passado algum tempo ele voltou lá. E foi justamente o tempo em que o pintor estava terminando a sua obra. E o espanto, a admiração foi tão grande daquele espectador ao ver aquela obra terminada. Ele nem mais lembrou daqueles traços, rabiscos que ele viu no início da obra. Então acontece isso, meu querido, minha querida. Muitas das vezes, como espectadores, nós não vemos o final da obra. Vemos somente traços, rabiscos, mas se esse pintor é Deus que está trabalhando na sua vida, creia que o final, a obra será linda. Amém? Fica aí essas palavras para a sua meditação. Tenham todos um bom domingo, um domingo em família, um domingo em comunhão, em paz, em alegria. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém? Peço a você aí que me ajude aí, dando aquele joinha e se inscrevendo aí no nosso canal. Ajude o nosso canal a se fortalecer. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.